Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que sim, é na sua geração que você verá homens voando. Se você acha que aquele jetpack do GTA San Andreas já era algo surreal, saiba que na sua geração você poderá levitar ou até mesmo voar aí, tá? De um lugar ao outro. Isso está se tornando comum. O caso que nós vamos ver hoje aqui excede esse limite, porque o limite geralmente aí é por volta de 80 a 100 metros, é um curto período de tempo de 60 segundos, 2 minutos. O que nós vamos ver agora, ao que tudo indica, né, pessoas estão conseguindo construir aparelhos que façam com que elas mesmas consigam voar longas distâncias e a grandes altitudes. Nós vamos conferir essas notícias aqui e você vai entender como que o ser humano, na era pré-diluviana, poderia sim, né, ser capaz de levitar ou até mesmo voar, tá? Nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo incrível para você. É um conteúdo ancestral, né? Nós vamos estar vinculando as notícias de hoje, mas eu tenho certeza que vai ser um empuxo para a sua vida, vai ser uma excelente aula para você aí desprender da sua mente. Convide os seus amigos, compartilhe nos grupos de família, compartilhe com as pessoas que você mais gosta, porque o conteúdo aqui ele é interessantíssimo, tá? Pois bem, olha que coisa interessante, né? Isso aqui é uma notícia e olha só, misteriosos jetpacks MENS é avistado mais uma vez no Lakes. Basicamente não é a primeira vez que acontece, né? Mas próximo de um aeroporto em Los Angeles, tá? Pessoas estão sendo flagradas, né? Sobrevoando através de um aparelho, né? Nós já conhecemos esse aparelho, eu acredito que você já chegou a presenciar aí em algum vídeo no TikTok, em algum vídeo aí no Instagram, desse cara que é basicamente sobrevoando. Ó, ele usa esse aparelho aqui na Marinha para poder sobrevoar. Isso aqui existe, pessoal, não é algo novo, né? É algo assim, tem alguns anos, mas não representa o que nós estamos afirmando aqui, né? Mas já dá para você ter mais ou menos uma noção. Olha só. Um piloto de avião supostamente avistou, né, mas hoje em dia não pode afirmar nada, né, mesmo diante da verdade, avistou um indivíduo misterioso voando, é um jetpack, perto do Lakes, na tarde da quinta-feira. O misterioso homem do jetpack veio à tona pela primeira vez no ano de 2020, quando os pilotos relataram testemunhar o que parecia ser uma pessoa pilotando um dispositivo portátil a jato, perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Então o que acontece? Esse cara já foi visto perto do aeroporto. Aí depois, né, posteriormente, olha que coisa interessante. A figura misteriosa foi observada várias vezes, às várias altitudes, né, e até 3.000 pés. Isso aqui é bem alto, pessoal. Se não me falha a memória, um pé deve ser 33, 30 centímetros, tá? Se não me falha a memória, então é uma altura considerável, provavelmente próxima dos seus 1.000 metros, tá? Em uma ocasião, a meros 300 pés, né, da asa de um dos aviões. Então, assim, é algo que você não vai ver na televisão, você não vai ver nas rádios, né, até que essa notícia exploda, mas, né, basicamente já está virando um incômodo, assim como os drones começaram a ser um incômodo para os aeroportos, para os aviões, com definições de regras, de regulamentação. Agora você verá a mesma coisa com esses jetpacks, pelo menos nos Estados Unidos, tá? E aí, não é a primeira vez, né? Inclusive, tem aí as suas imagens e filmagens sobre esse caso aqui, ok? Eu vou traduzir aqui esse artigo aqui para você ter mais ou menos uma ideia, mas basicamente, tá? Olha só, é esse caso aqui. Esse cara foi flagrado, né? Basicamente, ó, uma certa altura, bem alto, tá usando um jetpack. E aí nós vamos comentar sobre essas tecnologias, né? Você vai entender que a Homem de Ferro que você vê lá na Marvel, que você vê lá nos filmes de Hollywood, pessoal, aquilo ali é real.
Aquilo ali existe há muito, muito, muito tempo. A Marvel, inclusive a palavra Hollywood é feitiçaria, né? É um tipo de erva que faz com que as pessoas fiquem suscetíveis a novas ideias, tá? Uma feitiçaria. Então, Homem de Ferro é uma referência a Tubal-Caim e Irã Bife. Qualquer seita secreta, discreta, né, com letra M, né, que chega num certo grau, entende a história de Irã Bife e Tubal-Caim. Saiba que o Homem de Ferro ele foi inspirado em Tubal-Caim, tá? Esses trajes energéticos que faziam sobrevoar, inclusive recomendo você assistir Deuses do Egito, já existiu há muito tempo, tá? E aí nós temos uma filmagem sobre esse caso para você poder entender aqui, ó lá. O cara pergunta, será que esse cara existe, né? Um Jetpack Man, e aí olha lá, então o cara voando, ó. Eu não sei se dá para você ver aqui, ó, mas é um cara, eu consigo ver nitidamente o corpo do cara aqui, ó, as pernas e o cara. E lembra que eu falei no vídeo de OVNI, eu fiz um documentário sobre um OVNI que caiu no Brasil em 2022, que a Guarda Nacional Brasileira teve que se locomover, inclusive com helicóptero. Foi um cafundeu. Eu não vou falar muito sobre o assunto, a gente não pode falar, mas eu já fiz um documentário de 1 hora, né? Aí eu falei para as pessoas o seguinte: essa história de programação preditiva, de você ficar voando, como se fosse um Dragon Ball, como se você fosse o Superman. Cara, isso aí não existe, meu irmão. Isso não existe. Não é assim que você voa. Nós, seres humanos, a gente tem um centro de gravidade correlacionado ao nosso corpo para baixo. Se nós ficarmos assim, a coisa vai ficar completamente complicada de ser. Sabe, não é funcional. O ser humano não consegue ficar assim. Todos os casos de levitação, todos os casos de voos, inclusive da Segunda Guerra Mundial, projetos secretos, a galera inteira voou com o corpo reto, cara. Então é mais provável você ver uma pessoa com o corpo inclinado 30, 45 graus indo para frente como se fosse um helicóptero do que você ver alguém no reto assim, cara. Eu acho que é mais. Eu também gostaria de fazer isso aqui, mas eu acho que a humanidade não é a maneira que o ser humano voa, tá? Pelo menos não agora, né? Talvez no futuro aí, quem sabe, seja essa maneira. E aí o cara foi flagrado, ó. E olha a altura que o cara tá, ó, né? Usando esse tipo de aparelho, tá? E é civil, não é militar, tá? Porque se você fosse analisar aqui, deixa eu voltar aqui a imagem aqui, né? A gente não tem um relato aqui, ó, isso aqui não é pelo menos só se for disfarçado, né? Não é um navio militar, né? Então, olha só, é basicamente um civil, né? Que tá voando aí, cara. A coisa tá ficando banal, tá ficando banalizada, né? E aí, evidentemente, né? Parece que esse mesmo cara, ele já foi avistado aí lá naquela estátua da Liberdade, ó, olha só. E a coisa tá ficando assim, tá ficando banal. As pessoas estão conseguindo usar esses aparelhos, ó, olha lá. As pessoas estão conseguindo usar esses aparelhos. Por que que eu tô falando isso aqui pra você? Porque será na sua geral, lá, viu? Como, ó, acabei clicando errado aqui, tá? Você viu como é que o cara levita? Olha só, o cara, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, olha lá. Ele usa um ângulo de inclinação, ó. Olha só, é um ângulo de inclinação que faz ele ir para frente. Não seria reto, entendeu? O centro de gravidade nosso é para baixo. Então, caso a gente voasse de outro jeito, teria que ter um outro aparelho, alguma coisa completamente diferente. Então, a grande maioria das vezes seria assim, tá? Como o ser humano voava, tá? Desculpa quem é fã de Dragon Ball, eu também adoro os desenhos animados, mas infelizmente é assim que o ser humano, se caso ele voasse, e eu acredito que voa, tá? Não acredito que a gente perdeu esse poder, a gente só não sabe como usar, né? Basicamente seria isso aqui, tá bom? Aí, pessoal, voltando aqui ao assunto, a gente tem esse projeto militar, né? Que é visto aqui, ó, o cara usando, né, esse aparelho para poder levitar, né? E olha só que são aparelhos, pessoal, são aparelhos que não duram muito tempo. E também o alto custo, não é viável financeiramente, não tem uma boa autonomia e é óbvio que é só para desenvolvimento de tecnologia, né? Porém, eu já falei sobre isso aqui e aquilo que eu digo, né? O é farsas, tudo que é verdadeiro, que tem um sentido filosófico por trás, você vê sites que são financiados pelo governo tentando desmistificar o fato. É incrível, né? Mas eu não sei falar o nome desse cara em russo, né?
mas é o Victor Grebe aqui, né? Vou chamar assim, fica mais fácil. Foi um cara que desenvolveu, olha que coisa surreal. Esse cara, ele não buscou silício, grafeno, superprocessadores para poder criar um equipamento que fizesse com que ele voasse. Por exemplo, né, quanto de tecnologia não está embutido nesse tipo de equipamento aqui, ó? Quanto de tecnologia, chips de grafeno, silício, ouro, baterias, provavelmente de algum tipo de hidrogel, não tem nada aqui convencional. Para um negócio desse funcionar, pessoal, não pode ser a bateria convencional que a gente usa, é alguma coisa bem, bem diferente, né? E aí um projeto desse aqui envolve uma alta tecnologia, tanto é que só é feito pelos militares, né? Você tem um jetpack, né? Mas esse jetpack aqui também, inclusive esse aqui eu não sei se é o mesmo cara, mas esse jetpack aqui é um projeto, né? Envolve um certo custo e também não fica muito tempo, uma coisa de 60, 70 segundos, no máximo em 2, 3 minutos, tá? Só que aí, cara, esse cara que desenvolveu um projeto que a coisa fica para sempre e não gasta tanta energia, né? Para te falar bem a verdade, na convenção, na primeira convenção que esse cara foi, perguntaram para ele assim: qual é o tipo de energia que você usa? Não é hidrogênio, não é água, não é gás, não é elétrica, não é nada disso. Não é aquelas energia do centro da Terra ou da abóbora celeste, como o Nikola Tesla queria usar energia livre, mas sim, basicamente, no mesmo projeto que é feito o besouro. Se você pega aqueles besouros do Egito Antigo, ó, basicamente os egípcios, eles os cultivavam. Olha só, vou colocar aqui, besouro Egito, tá? Só para você poder ter mais ou menos aqui uma ideia, tá? Não é de hoje que o besouro ele é adorado no Egito, né? Mas cara, que loucura! Por que que as pessoas iriam adorar ao besouro no Egito? Não faz o menor sentido o besouro ser adorado no Egito, é algo estranho e não faria sentido, né? Pois bem, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo aqui que o besouro tem asas? Tá vendo que o besouro aqui tem asas? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você acha que o besouro de verdade tem asas? Pensa um pouco. Olha aqui. Não, é coisa de criança, pessoal. Olha só. Isso aqui, ó, é um escaravelho, tá? Isso aqui é um escaravelho. Agora, olha para você ver. Ele abre as suas asas. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, ele chega a abrir essas asas. Ficando mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo replicar aqui a imagem. Mas é uma asa, ela não abre muito, pessoal, uma asa pequena. Você acha que o besouro tem asas de anjos, né? Esse aqui é uma famosa asa de anjo, né? Ou simplesmente essas asas maravilhosas? Não, não é assim que o besouro é. Então por que que os egípcios, eles mostram... Olha que coisa interessante. A vida toda você viu no Discovery Channel, naqueles canais bobajão, falando que os Anunnakis construíram as pirâmides do Egito, que foi tecnologia de marciano, não sei o que e tal, ou que simplesmente... Cara, olha que coisa interessante, as pedras do Egito, elas foram levitadas de um ponto a outro utilizando uma tecnologia simples, que é a tecnologia desses besouros aí, cara. Como funciona, eu não sei, e com certeza se eu soubesse eu não tava aqui, porque os caras não iam deixar essa informação rodar, né? Mas basicamente é um tipo de frequência que esses besouros fazem que, né, produz a levitação. Inclusive esse caso aqui, ó, aconteceu o seguinte: o Hitler ele buscou a tecnologia proibida, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial para poder desenvolver o seu exército. E aí foi um dos maiores avanços tecnológicos do mundo, né? Muita tecnologia foi confiscada e também desaparecida, mas, né, alguma coisa, filmagens, alguma coisa sobrou para a gente ver. E esse aqui era um projeto que os caras estavam desenvolvendo, ó, não tem hélice, não tem gás saindo para baixo, não tem energia. Como é que esse negócio levita? É óbvio que provavelmente um projeto que seja semelhante ao que o Victor Grab fez, né? E aí, olha só que coisa interessante, é uma nave, ela flutua dessa maneira. Eu já trouxe uma porrada de vídeo, eu trouxe uns 4 filmagens dessa nave aqui, ó, só para você ter mais ou menos aí uma ideia de como que ela funciona, ó, tá vendo? É assim que o ser humano iria voar, tá? Igualzinho Star Wars. Star Wars também tem uma nave assim como essa, tá? E aí, ó, tá vendo? Os militares aprontando a nave
E ela levitando e flutuando. Agora, como que isso aqui é possível, né? Ah, mas como é que isso é possível? Entenda uma coisa, só para você poder entender, tá? Gravidade é um conceito, gravidade não existe. Não é porque você desacreditou da gravidade que ela vai deixar de existir, não é isso. Eu tô te falando que o maior ocultista que tinha nesse planeta era Isaac Newton. Ele criou coisas que, teorias matemáticas que se você fosse analisar fundamentalmente, não fazem o menor sentido. Tipo, gravidade, ela tem uma variabilidade muito grande. Podendo ser 9,8, podendo ser 8, depende do lugar que você está. Só que aí entra uma coisa interessante, né? Depois que a humanidade avançou, depois que a humanidade se desenvolveu, a gente começou a ter matemática, cálculos numéricos, séries de Fourier para poder fazer experimentos matemáticos. A gente teve aí integrais, derivadas, sequências de Fibonacci. Tem uma galerinha inteligente aí, sabe? Foi mais ou menos na época do Albert Einstein. A galera chegou à conclusão que o que supera. Eles chamam, muita gente chama de física quântica, né? Mas o que supera, na prática, a gravidade é a densidade dos materiais. Por exemplo, você vai construir um prédio. Eu vou voltar aqui ao assunto de levitação. Você vai construir um prédio. Aí, basicamente, como é que você vai calcular o fluxo de água no cano de cada apartamento? Porque a água, ela evidentemente, ela se comporta perante a gravidade. Pegar um copo d'água e derramar no chão, ela vai cair, né? Você consegue até traçar lá a formulazinha rapidamente de qual velocidade que ela vai pegar, a aceleração e o que vai acontecer. Só que aí, campeão, só que aí, na prática, você não consegue utilizar essas fórmulas. Porque tem tanto empecilho, tanto problema que não dá para usar. E aí, o que acontece? Existe O pessoal começou a substituir a gravidade por densidade dos materiais. Então, por exemplo, você vai construir um apartamento, você usa a densidade dos materiais. Você vai, por exemplo, fazer a fundação do prédio para que ele não afunde, não tombe. Não é gravidade, não está fazendo em relação ao eixo da Terra, ou rotação da Terra. Você está fazendo a densidade. A densidade daquele material. Você vai construir uma ponte, é densidade dos materiais. Estrutura, tudo, densidade, densidade e resistência. E aí, por exemplo, o concreto, você usa ferragem no concreto devido ao quê? A densidade e resistência. O concreto ele é mais maleável, a ferragem é mais fixa, enquanto um empurra, o outro contrai e gera uma certa resistência. Por isso que muita estrutura é feita com cinta, coluna, esse tipo de coisa. Mega construções chinesas de aqueodutos, aqueles rios assim de perder de vista. O pessoal nunca calculou curvatura da Terra, nunca calculou gravidade, sempre usou densidade. Né? Você vê relatos do pessoal falando. Então, na prática, o que funciona nesse mundo é densidade. E aí, a densidade, ela consegue explicar por que um beija-flor consegue voar a maior parte do tempo sem cansar. Porque ele é leve, é simples assim. Se o beija-flor fosse mais pesado, fosse 15 gramas mais pesado, ele não conseguia voar. Agora, pela gravidade, você não vai conseguir ter essa resposta. Então, a densidade é o que? É o fator final do estudo da gravidade, sendo Isaac Newton um dos maiores ocultistas que teve na história. E, evidentemente, uma técnica de teologia, teologia não, de ciência, cientologia, para poder aprisionar a sua mente. Então, tudo é baseado em densidade. Se você tiver gazélio, né, num balão, ele vai levitar. Tá entendendo? Que são densidade do material, é o que funciona. Por que eu tô te falando isso, tá? Porque beija-flor, inseto, todo tipo de animais pequenos, eles conseguem ter uma densidade muito leve. E o fator de ter a densidade muito leve facilita para que esses animais possam voar. Isso é um ponto a se considerar, a densidade. Tá? Então, quando o Victor fez esse projeto aqui, ele levou em conta a densidade. Então, por exemplo, ele entendeu que não dava para ele usar, né, um desses besouros, apenas um, para poder desenvolver esse projeto de levitação. Ele precisaria de milhares. E se as pessoas descobrissem esse projeto, esse besouro entraria em extinção. Porque a partir do momento que as pessoas descobrissem que existe uma possibilidade delas voarem, elas vão começar a procurar esses besouros, vai ficar mais escasso que ouro. E aí, evidentemente, vai entrar em extinção. E aí o cara, ele formulou uma fórmula e decidiu não apresentar ao mundo. E para piorar a história, o cara sumiu. E aí acontece, para ele desenvolver esse projeto, ele teve que usar, segundo os registros antigos, né, da Rússia,
Foram mais de mil asinhas de besouro. Eu não sei como é que funcionaria isso, tá? Mas foram mais de 1.000 asinhas de besouro. Ele teve que raspar. Fez um processo para tirar exatamente o composto dessas asinhas. Aí ele conseguiu formalizar isso. Eu não sei qual é. Isso aqui provavelmente é alguma representação, tá, de como funciona. Ele conseguiu colocar essas asinhas, né, em cima aqui de uma plataforma e, através disso, ele colocou aqui um certo tipo de aparelho que faz uma frequência, a mesma frequência de batimento de asa do besouro. Por quê? Além de você ter densidade, você tem campo magnético. O campo magnético, ele consegue fazer com que as coisas levitem, né? Tanto o campo magnético quanto o som, né? Então, o que acontece? Ele criou um dispositivo ali para fazer. Aí fica a história, porque a gente não tem essa informação. Mas ou o campo magnético ou o som, né, vai fazer um certo som que em contato com essas asinhas de besouro. Tem uma maneira de fazer isso, pessoal. Não é simples, tá? E aí o pessoal sempre vai tentando descobrir mais ou menos como que funciona, né? As frequências, como que era utilizado no passado. E aí o cara conseguiu levitar com esse. Esse projeto foi para frente, foi para a Feira de Ciências, tá, pessoal? O cara apresentou esse projeto não foi só um dia, não, foi mais de um ano. Então ficou bem conhecido, tá? E aí é aquilo que eu falei, das asinhas dos insetos, tá? E aí, o fato curioso aqui que eu acho interessante, ó, provavelmente aqui não vai ter, é o que, ó? A gente não sabe se foi o campo magnético, né, que ele utilizou, ou o som. Mas o fato é, o Bigodudo usou essa tecnologia, né, de antigravidade para poder produzir isso aqui, que foi aquele vídeo que você viu da nave levitando. Então isso aqui, ó, é um projeto que foi desenvolvido baseado naquele projeto do Victor, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Olha que coisa interessante. Esse jetpack ele é feito com combustíveis fósseis, com diesel, com esse tipo de coisa. Não tem um fator nuclear ali, porque não seria permitido, e também não tem um fator eólico, que demandaria muitas hélices, não é um fator de hidrogênio, nós não estamos vendo fumaça, nem de. Aquilo ali é diesel. Provavelmente diesel é combustível de foguete, né? Que é bem mais concentrado do que a gasolina, né? A uma alta temperatura faz com que as turbinas sejam ativas e as turbinas não geram fumaças porque elas estão acima do ponto de combustão. Né? Por exemplo, você vai botar fogo a lenha, você vai acender uma churrasqueira, acender um fogo. Começa primeiro a fumaça para depois vir um fogo. Quando tem fogo, não tem fumaça. Quando tem fumaça, não tem fogo. É mais ou menos essa pegada. Então a fumaça é um estágio anterior. E como a turbina já pega o estágio superior, não tem fumaça, tá? Então provavelmente é algum combustível fóssil, né, algum metanol, alguma coisa bem forte que faz com que ele levite, mas ao mesmo tempo não dura muito tempo, tá? E isso é o que o pessoal está desenvolvendo, mas isso aqui é limitado, não é prático de ser aplicado, tá? Agora, isso aqui é muito prático de ser aplicado. Por exemplo, se esse besouro fosse cultivado aos montes aí, né, evidentemente o pessoal conseguiria usar esse tipo de nave. Aí o pessoal tenta replicar essa coisa e não consegue. Agora, o que eu acho interessante para a gente poder comentar aí sobre esses assuntos de levitação, que eu acho que é interessante você entender, ó. Isso aqui é na sua geração, campeão. Isso aqui está acontecendo e vai acontecer na sua geração. Provavelmente, quem estiver vivo daqui a 15, 20, 30 anos, verá de forma comum pessoas usando esses aparelhos, né, no meio da cidade. Então, eu não sei se o sistema, o governo permitiria que isso acontecesse, mas no mínimo os policiais vão fazer isso, né? Usar esse tipo de aparelho para poder chegar em locais. Por exemplo, é muito mais prático para um policial usar esse aparelho e chegar no local para poder pegar o bandido de cima ou simplesmente atender uma ocorrência com esse aparelho do que usar um carro, né? Então, evidentemente, eu acho que esse aqui pode ser o futuro, pode ser que não seja pessoal, mas futuro de alguma coisa que vai acontecer. Agora, a pauta do vídeo de hoje, para quem tá me acompanhando aqui, é o seguinte: será que os seres humanos da era pré-diluviana tinham capacidade de voar? Será que isso era possível ou a gente está inventando uma lorota aqui? Pois bem, tem um cara chamado Urbano Monte, ó. Eu vou colocar aqui, Map Urbano Monte, tá? Esse cara, ele descreveu o seguinte, próximo da Argentina, antes da inversão magnética, ele falou que existia um continente chamado Terra del Fuego.
E nessa Terra del Fuego, eu não vou colocar aqui de cara aqui, né? Mas Terra del Fuego é uma região onde seres humanos se transmutam em fogo, pelo menos é o relato, né? E voam pelo céu e pousam e transmutam em seres humanos. Isso pode ser uma representação de plasma, né? Tipo uma armadura de plasma, uma tecnologia de plasma que o cara usa, ele sobrevoa o céu, o plasma gera assim uma luz, gera assim um fogo no céu e quando pousa, o plasma ele some, né? Pode ser que seja essa tecnologia que é conhecida como continente, né, Terra del Fogo, fim del mundo, né, Terra del Fuego, que é a região aí descrita no mapa dele, Urbano Monte, tá? Evidentemente, eles caras somem com as imagens aí sobre o assunto. Mas a coisa era pesada no passado, pessoal. A coisa 500 anos atrás, ó, o elefante era animal de estimação, tá? Então a coisa era muito diferente no passado. A pergunta que fica para você que me assiste aqui é mais ou menos o seguinte, tá? Será que os seres humanos tinham capacidade de voar? Lembra de uma coisa que é interessante. Lembra de uma coisa que é interessante. Na era pré-diluviana, a densidade dos materiais, e a partir daqui, para não gerar confusão, eu vou chamar de gravidade, que agora não tem problema, né? Por quê? Porque está relacionado ao peso, então não vai ter problema. Você, como aprendeu a vida toda sobre gravidade, se eu não falar dela aqui, você não vai entender. Na era pré-diluviana, como as coisas eram baseadas na gravidade, né? Desculpa, como a gravidade era mais leve, né? A era paleontóloga era uma região que tinha o dobro ou o triplo de oxigênio, uma pressão atmosférica muito grande e, ao mesmo tempo, uma gravidade mais leve. Permitia o gigantismo, né? Se você colocar o dobro ou o triplo de oxigênio, você produz gigantismo em seres humanos, em animais. Outra coisa, a pressão atmosférica também produz gigantismo, faz com que cresça mais forte, mais amplo, e a gravidade mais leve. Isso produzia o gigantismo. As condições de hoje, você não conseguiria ter um gigante maior do que 8 metros. Se você pegasse o osso humano hoje e criasse um ser humano de 8 metros, nem os ossos, nem as fibras musculares, nada conseguiria segurar aquele ser humano de 8 metros, a não ser que fosse de silício, mas mesmo assim não conseguiria ser tão grande. Mas já num ecossistema diferente, né, evidentemente ele conseguiria. Então, é de saber, né? Você pega libélulas de 1,5 metro na era paleontóloga, que hoje ela é pequenininha. Então, dá para entender que no passado tinha animais que eram imensos, baratas eram imensas, né? Os animais eram imensos com força. Então, o que acontece? Seres humanos já eram, por natureza, imensos, mas ao mesmo tempo eles eram mais leves. Então, você tinha um ser humano hoje, né, convertendo para o que nós temos hoje, você tinha um ser humano hoje que pesasse 80 quilos, na era pré-diluviana é como se ele pesasse 30. Então, isso fazia com que ele tinha uma super disposição, pulasse grandes distâncias, corresse uma velocidade muito alta e, evidentemente, para ele levitar 30 quilos era mais fácil do que levitar 80. Então, era um passo mais fácil de um processo de levitação. E aí você pega os seres humanos com grande tecnologia. Por exemplo, os anjos têm asas. Só que aí o ser humano não tem asa e a imagem a semelhança do Altíssimo. Eu não sei se você sabe, mas o Altíssimo, na Bíblia, ele é descrito como próximo ao ser humano, né? É evidente que possa ser que ele tem asas, possa, mas é um figuro, uma linguagem pejorativa na Bíblia que representa a fidelidade, o aconchegamento do Criador. Mas na grande maioria das vezes ele é semelhante ao ser humano. O ser humano era primordial. E aí o que acontece? Né? Para você poder voar é o processo de levitação. Olha que coisa interessante. O ser humano, nós temos cordas vocais, né, que são capazes de reproduzir sons fidedignos. E existe uma coisa chamada levitação por som. Né? Olha que coisa interessante aqui, ó. Levitação por som. Já é uma coisa que existe, não é algo novo, ó. Levitação por som é algo que existe. E aí fica a ideia, né, que nós, seres humanos, a gente poderia ter, olha só, levitando tudo usando uma certa frequência sonora. A pergunta que fica é, será que nós não tínhamos a capacidade de voar através das nossas cordas vocais, fazendo com que a gente levitasse não só as cordas vocais, mas também, né, de alguma certa maneira, a densidade mais leve,
né? E, né, evidentemente, o campo magnético do ser humano que era muito mais forte que agora, né? O campo magnético no passado era completamente diferente. Então, é sabido sim que o ser humano no passado tinha capacidade muito grande de voar, tá? E aí fica a pergunta: será que hoje em dia a gente conseguiria replicar esses fenômenos, né? Eu não sei se pelo som daria para levitar, mas curioso o fato é, na nossa geração a gente está percebendo coisas extremamente assim, ó. E eu acho que no futuro vai ser isso aqui, tá? Agora, levitação usando o poder da mente, eu não sei se isso é conto de carochinha, né? Existe sim o poder psíquico, tá? Existe a telepatia, telepatia e a telecinese. Só que eu acredito que o ser humano ele foi desprendido desses dotes com as revoluções e inversões magnéticas. O corpo humano foi deteriorando com o tempo, tá? O ser humano que tinha 60 metros, tinha uma hipercapacidade cognitiva, hoje está limitado a 1,80 m, né? Não consegue memorizar 12 números seguintes. Se você tentar memorizar 12 números, você não consegue. Você tem que fazer um malabarismo algébrico para você memorizar, sendo que no passado não era assim. Então, qual que é o moral da história? Isso está acontecendo, eu acho que vai ser mais comum do que a gente imagina, e eu penso da seguinte maneira: eu penso que é o ser humano está tentando recuperar algo que ele perdeu na era pré-diluviana. Talvez seria esse o conceito do porquê o ser humano, cara, toda criança, todo mundo pensa que pode voar. É incrível. Depois de adulto, a gente se conforma que a gente não pode voar. Mas, quando criança, ou antes desse processo de conformidade, o ser humano ele tem no seu âmbito, assim como você pensa que você é imortal, nós pensamos que nós possamos voar, cara. É uma coisa surreal, isso está dentro do nosso DNA. Isso já foi estudado por grandes cientistas. Por que o ser humano tem a mentalidade que ele pensa que ele é imortal e por que o ser humano pensa que ele sabe voar, cara? É uma coisa, umas coisas bizarras, assim. E aí, evidentemente, né, eu creio que isso está lapidado no nosso DNA, né? E quem sabe, numa era passada, de alguma maneira que a gente não compreende, a gente conseguiria voar, seja por tecnologia, seja por questões biológicas, assim como eu expliquei aqui, né? Vai saber, tá? Comenta embaixo aquilo que você acredita. Pessoal, um assunto importante para você poder entender, e eu acho que isso aqui vale muito a pena. Quem quiser conhecer o meu trabalho, não só o meu trabalho aqui no YouTube, mas o meu trabalho empreendedor, se você quer entender como desatar essas amarras horrorosas do sistema, porque o sistema ele é implacável, impiedoso, e da mesma maneira que você que ganha R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 2.000, acha que está vivendo bem, passa 6 meses, o preço das coisas sobe, e você fala como que isso é possível, e aí o seu salário cada vez diminui, eu acho bom você se preparar para essas grandes recessões. E a melhor maneira de você se preparar é caminhar com as próprias pernas. Se você depende, por exemplo, de um patrão, e o patrão, você acredita que ele vai aumentar o seu salário de acordo com a inflação, isso não vai acontecer, campeão. Ele vai aumentar o seu salário para, no máximo, 6, 7% de acordo com a norma brasileira, enquanto a inflação no Brasil é 20, 30%. E aí, cada vez mais, seu poder aquisitivo vai reduzir até você ficar inconformado com aquela situação. Então, antes que você se estrepe na praia, eu recomendo você a caminhar com as próprias pernas. Porque se você entende como funciona o mercado, pelo menos o mercado digital, né, você consegue ser precavido para os problemas que possam deixar você em quarentena, confinamento, como também você pode aprender de maneira sutil como que você multiplica o seu dinheiro. Por exemplo, olha só, aqui eu estou no meu conteúdo premium, tá? Então é aqui que acontecem as coisas. Nós temos aqui o Como Vencer Todas, que é um conteúdo que eu ensino empreendedorismo. Eu recomendo muito que você conheça. Tem uma porrada de ideias e passo a passo para você poder empreender, fora as outras modalidades aqui, pessoal. São mais de 140 aulas e o meu suporte pessoal. Mas lá no Como Vencer Todas, eu deixei lá para baixo uma aula chamada assim, Como Anunciar Passo a Passo. Por que eu falo isso aqui para vocês? As pessoas elas padecem por falta de conhecimento. Por exemplo, olha que coisa interessante. O Google AdWords, tá? Você consegue anunciar diretamente no YouTube e em outras plataformas. Só as redes sociais depende das plataformas de anúncio das redes sociais. No Google AdWords, você anuncia, por exemplo, no YouTube, um vídeo. A pessoa, a visibilidade do vídeo só vai ser contada se a pessoa assistir o vídeo pelo menos 30 segundos.
né? Então o que acontece? Você coloca publica um vídeo bem feito no YouTube, um vídeo bem feito, você divulga esse vídeo, com apenas R$ 30 você consegue fazer 1.000 visualizações. Eu vou aqui na imagem aqui do curso, eu fiz com R$ 20, mas eu não vou falar com 20 porque talvez você não consiga. Mas R$ 30, daqui a um mês de estudo você consegue também. Mas com R$ 30 você consegue fazer 1.000 visualizações. Olha que coisa surreal. Olha como é que você, as oportunidades, assim, eu falo, não existe o cara que é alfa, não existe o cara que é beta, não existe o cara que é rico porque ele desbravou o desconhecido. Não existe isso. O que existe, meu irmão, é oportunidade. Às vezes a oportunidade não bateu na sua porta. É simples assim. Então o que acontece? Olha só, com R$ 30 você consegue fazer, olha que coisa interessante, você consegue divulgar o seu trabalho no YouTube para aproximadamente 1.000 pessoas. Com apenas R$ 30 você consegue fazer um funil, selecionar homem, mulher, região e tal, e fazer um anúncio, né? Nem que ele rode 30 dias, mas 1.000 visualizações, R$ 30. Então, com R$ 300, você consegue fazer 10.000 visualizações. Imagina que você, né, você tem uma ideia, um projeto, você quer vender algum tipo de e-book, algum tipo de curso, você, por exemplo, é despachante bélico, é advogado, né? Você que resolve os problemas. Cara, te falta visibilidade. Ou você quer destacar a sua empresa, destacar sua lanchonete, alguma coisa, gerar receita com as coisas que você faz. Cara, olha que coisa interessante. Se você tiver a capacidade, olha que coisa interessante hoje em dia. Você vende, né, essa estrutura através de Hotmart, Monetize, Eduz, vende a informação, né, seja de contabilidade, seja do que você quiser. Ou simplesmente você ensina as pessoas como abrir uma lanchonete, como abrir uma hamburgueria, alguma coisa desse gênero, tá? A um preço acessível. E aí, com R$ 30 você alcança 1.000 pessoas. Se o seu vídeo for bem feito, olha que coisa interessante, se o seu vídeo for bem feito, o que vai acontecer? Você vai lá, as pessoas vão chegar até você. E como que as pessoas vão chegar até você? Entenda bem, o WhatsApp é a ferramenta que o brasileiro mais utiliza. Pra você ter ideia, 97% dos brasileiros usam o WhatsApp. 97%. Então, o que acontece? Se você une o útil ao agradável, faz uma boa divulgação de vídeo. Olha que coisa interessante. E dentro do vídeo tem o seu WhatsApp sendo divulgado e você consegue fazer com o exímio. Meu, com apenas R$ 30 você alcança 30, 40, 50 pessoas. E se você entender sobre vendas, é o que eu falo sobre persuasão, neurociência, inteligência emocional, são os módulos, né, que eu ensino aqui, ó. Exatamente, ó. Deixa eu pegar aqui para você poder ver aqui, ó, como usar o YouTube para negócios, eu explico aqui. Deixa eu pegar uma aula aqui de empreendedorismo, tá? Pensamento positivo, legislação, mercado brasileiro aqui, ó, indecisão e adiamento da compra. Excelente aula! Se você vai vender pelo WhatsApp, o seu cliente não está querendo comprar de você, é importantíssimo você usar essa aula aqui chamada indecisão, adiamento de compra, finalização de venda. É importante você entender. Por quê? Se você traz seu cliente para o WhatsApp e você consegue fazer fechamento de venda, imagina, você gastou R$ 30 e você conseguiu multiplicar isso para 250. Meu, é muito simples. Se com R$ 30 você conseguir multiplicar para 250, provavelmente num fator exponencial existe um topo, é óbvio, né? Mas o topo é bem longe, tá? Então você imagina, com R$ 30 conseguir com 300 você faz R$ 2.500. E é assim que é o fator escalonamento, é assim que eu trabalho. Então, vamos supor que hoje eu não trabalhasse com o YouTube, eu conseguiria pegar qualquer curso de Hotmart, o meu próprio curso e fazer isso. E é justamente o que eu mostro para as pessoas aqui, ó. É justamente o que eu mostro aqui para as pessoas. Olha que coisa interessante. Eu coloquei um orçamento aqui diário, né, de R$ 10. Olha só que coisa interessante. O custo foi 2 centavos por clique. Interessante. Eu vou abaixar aqui, ó. 2 centavos o clique, tá? Olha que coisa interessante. Teve 2% e gerou uma certa conversão. Isso aqui é um anúncio, pessoal. Um anúncio, ó. Se você for ver, eu já fiz aqui, ó, basicamente 11 milhões de impressões com anúncio, tá? E só esse ano, esse ano desse anúncio aqui foi quase R$ 6.000. R$ 6.000 por ano, R$ 300, R$ 250, R$ 300 por mês, não é algo assim impossível. E cara, eu garanto para você que com isso aí eu multiplico meu dinheiro 30, 40 vezes. Então é importante você entender sobre esse assunto. Às vezes não é porque você é alfa ou beta, a oportunidade que lhe falta. Se você tem conhecimento sobre o assunto, você consegue aplicar. Então quem quiser conhecer o meu trabalho,
Você vai ter essas aulas de empreendedorismo, mercado físico, digital, marketplace, mercado digital, marketing digital. Vai conhecer, vai entender, né, as aulas que eu domino. Eu vou repassar meu conhecimento para você. Fora o Bitcoin e Ethereum, que são excelentes aulas que eu ensino também. Nós temos aqui nas nossas comunidades fechadas, vídeos polêmicos, tá? E o meu contato pessoal, tudo isso a um preço extremamente acessível. Quem quiser conhecer, links na descrição. Eu falo isso para você poder aprender. Muitas vezes você vai se queixar, né, do preço das coisas estar um absurdo, mas, né, você não pode querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tá? Por exemplo, sou um cara que eu compro curso, eu estudo, eu faço curso na gringa, eu estou sempre estudando, estudando e aplicando, porque para eu poder repassar o meu conhecimento para os alunos, eu tenho que ter, né, uma certa autoridade, não adianta eu inventar lorota. Então, basicamente, eu sou sempre reciclando e aprendendo para poder repassar o mais fidedigno ao aluno. Por isso eu falo, invista em você e você verá o seu próprio resultado, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fique na paz. E quem quiser conhecer meu conteúdo, links aqui embaixo na descrição. Forte abraço.